Então, o que é a esperança de um vetor de variáveis aleatórias? Basicamente, ela é uma medida de centralidade desse vetor, né? Então, ele é um ponto típico, um ponto central que esse vetor assume. Então, nota que um vetor de variáveis aleatórias é uma coisa complexa, né? Que a gente descreve por meio de uma função. Quando a gente quer descrever toda a informação que a gente sabe sobre ele, a gente usa acumulada, a função de densidade acumulada, ou a gente usa a função de densidade, mas às vezes a gente quer só resumir isso e pensar em um único ponto que representa esse vetor, um valor típico desse vetor. E daí, um desses valores típicos que a gente pode usar é a esperança, assim como a gente usava em probabilidade 1, um número para descrever também uma única variável aleatória, um valor típico, um valor plausível. Então, como que a gente vai generalizar essa ideia para a probabilidade 2, em que a gente está falando de um vetor de variáveis aleatórias? A ideia é bem simples. Então, a esperança de x dado y vai ser um vetor em que cada elemento desse vetor, por exemplo, então esse vetor na coordenada i, é simplesmente a esperança de xi dado y. E a esperança de xi dado y, bem, o xi é simplesmente uma única variável aleatória, é a integral de xizinho do f de xi dado y dxi. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando só a esperança de uma única variável aleatória, xi dado y, e isso é exatamente a mesma coisa que a gente faria em probabilidade 1. A única diferença é que quando a gente está pegando a esperança do vetor, a gente está pegando que essa esperança do vetor é um vetor, e cada coordenada desse vetor é obtida por uma esperança que a gente viu em probabilidade 1. E daí aqui a gente tem um caso particular que é a esperança marginal, ela também é um vetor, e é um vetor cuja coordenada i é a esperança de xi, da variável aleatória xi. Então é a mesma coisa que a gente tem em probabilidade 1. Então é a integral de xi, f de xi dxi. Então, basicamente a diferença é que a gente tem uma esperança, a gente tem a variável a gente tem um vetor como sendo a esperança, cuja cada coordenada é a esperança de uma única variável aleatória. Então dá para usar bastante do que a gente viu em probabilidade 1 na hora de calcular essas esperanças. Então a gente pode discutir um exemplo aqui de como calcular essa esperança. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que as variáveis aleatórias x1, x2, x3, x4, elas são tais que cada xi é uma exponencial i elevado a menos 1. Então x1 é uma exponencial 1, x2 é uma exponencial meio, x3 é uma exponencial 1/3 e assim por diante. E daí a gente definiu M, essa matriz M, como sendo uma matriz que tem as coordenadas x1, x2, x3 e x4. E bem, o espaço de matrizes é um espaço vetorial, então a gente pode tirar a esperança do M, que é um vetor de variáveis aleatórias organizadas como uma matriz. A esperança de M, como a gente viu antes, vai dar simplesmente a esperança de cada uma das coordenadas dela. Então vai dar é uma matriz que tem como coordenada a esperança de x1, esperança de x2, esperança de x3 e esperança de x4. Daí a gente viu que a esperança de 1 sobre i é i, então vai dar uma matriz que tem 1, 2, 3, 4 aqui. Então, basicamente, a parte de probabilidade 2 é bastante simples. A gente simplesmente vai tirar a esperança de cada variável aleatória que compõe o nosso vetor de variáveis aleatórias, e isso vai dar a esperança do próprio vetor. Então, basicamente, o que resta é aplicar um exercício de probabilidade 1 para achar a esperança de cada um dessas variáveis aleatórias que compõem o nosso vetor. Então, no próximo vídeo, a gente continua com mais uma propriedade da esperança e da esperança condicional.